né? Sobre a saúde do Divaldo, que eu sempre faço referência, ele está muito bem. Ontem ele desceu, tomou café conosco, hoje almoçou, então já está entrando na rotina normal, né? Tem feito bastante fisioterapia, que é importante, está se alimentado muito bem, recebe assim uma carga suplementar de nutrientes também com valor energético bem alto, para que ele possa recuperar a saúde e estar aqui conosco, né? Vamos deixar que ele escolha a data certa, eu não vou dizer aqui para ninguém, senão vai criar uma expectativa, né? De repente ele vai aparecer, vai surgir aqui, né? Eu creio que nos próximos dias ele já possa estar conosco. Caros amigos internautas que nos acompanham através da tvc.com, nossos votos de muita paz. O milagre da vida permanece fascinante. Em uma obra publicada na Inglaterra e firmada pelo cientista, parapsicólogo e escritor Asa Questel, denominada As Razões da Coincidência, a ilustre personagem narra que no momento quando, nos anos 50, ele se interessou pelo estudo da parapsicologia, os seus amigos ficaram divididos. Uma parte dizia que ele houvera abandonado a postura científica para envolver-se com essas questões do ocultismo que não encontravam ressonância nas academias. E a outra parte asseverava que o seu senso de busca havia o levado à investigação. E ambos tinham razão na sua palavra generosa, porque até aquele momento, apesar de a parapsicologia ter tido seu início por volta de 1932 na Universidade Duke, graças a dois notáveis psicólogos que investigaram as probabilidades da percepção extrasensorial, permanecia como uma doutrina marginalizada. O Dr. Joseph Banks-Heine e sua senhora esposa, a doutora Louise Heine, depois de investigarem demoradamente as possibilidades parafísicas das criaturas humanas, haviam definido a parapsicologia como sendo um ramo da ciência da psicologia na sua área experimental. No entanto, o cepticismo acadêmico, o preconceito ancestral, não permitia que homens de nomeada na área das ciências dedicassem o seu tempo à investigação. E Asa Questel resolveu mergulhar profundamente nessa investigação, utilizando-se dos valiosos instrumentos da física quântica, recorrendo às maiores autoridades dessa doutrina, principalmente aqueles que haviam contribuído grandemente para torná-la uma doutrina digna de respeito e credibilidade. Depois das suas investigações, ele faz uma análise da denominada lei da complementaridade. E depois de documentar que essa lei tinha razões de natureza extrafísica, ele se detém a considerar os melhores autores da astrofísica, da física quântica, da psicologia, da química do seu tempo, demonstrando o acerto da realidade do ser e o milagre da vida. Ele transcreve, por exemplo, a opinião de Sir James Jeans, esse notável astrofísico inglês, que teve a ocasião de asseverar, como dissemos ontem, que até aquele momento a maioria dos cientistas acreditava que o universo era uma máquina, mas que nessa oportunidade
havia uma unanimidade em dizer que o universo era o pensamento. E refere-se a Eddington, o extraordinário cientista inglês, também físico quântico, quando disse que a origem do universo prende-se à origem do espírito. Em todo o universo, assevera Eddington, a realidade básica é o espírito. E vai adiante esse notável estudioso, quando se refere, por exemplo, ao Dr. Firshoff, que em 1967 teve a coragem de declarar nos meios acadêmicos: o espírito é uma realidade. Eu desejo informar que detectei o espírito, que para mim é um ser de interação universal, semelhante à eletricidade e ao magnetismo e à gravidade. Com uma diferença: ele pensa. Utilizo-me da palavra inglesa mind, mente, para dizer que o espírito não é uma concepção de natureza absurda, é uma realidade constituída de mind-domes, partículas de mente. Dessa forma, se fizermos uma variação da equação de Albert Einstein a respeito da grande fórmula em que a matéria se converte em energia e vice-versa, nós teremos encontrado a realidade do espírito. E esse extraordinário autor que penetra no âmago das questões mais intrincadas da física quântica para explicar a paranormalidade humana, não pode deixar-se de arrastar pelo lado filosófico e pela ética moral que nos leva às reflexões ontem apresentadas a respeito do Dr. Lewis, da Universidade de Oxford, em torno da ordem moral que vige no universo. Hoje sabemos que o universo é mantido no seu equilíbrio graças a essas 4 forças conhecidas, mas principalmente graças à sua ordem moral. Que lições devidas podemos retirar dessas análises profundas de cientistas audaciosos, como o Dr. Jim Hammer, que no ano de 2002 publica nos Estados Unidos o resultado das suas observações através da genética do comportamento em torno da criatura humana. O Dr. Hammer e a sua equipe, depois de estudarem mais de 10.000 gêmeos univitelinos, chegam a uma conclusão fascinante. A crença em Deus é de natureza genética. A religião é de natureza sociológica. Todos os seres que descendem de Deus, aspiamos, têm naturalmente a presença de Deus, e após a decodificação do genoma humano, que demonstrou existirem em nosso DNA 35.000 genes, podemos apontar que um desses genes é o gene de Deus, o VMAT2. Então assevera o Dr. Jim Hammer e a sua equipe que nós estamos diante de uma realidade divina, que é o ser humano. Não é mais o fruto do acaso, da estúpida lei da coincidência, mas de uma programação elaborada pela consciência cósmica, aquela mesma consciência cósmica definida pelos espíritos Allan Kardec. E é por esta razão que a nós nos cabe desenvolver essa realidade interna que é Deus no âmago do nosso coração. O reino dos céus está dentro de vós, acentuou Jesus com propriedade, procurando demonstrar que nós somos a essência da manifestação do pensamento divino, e a roupagem celular que pertence à terra
vai realizando as suas experiências de transformação, de mutação e de assimilação, para que em cada etapa possamos realizar a busca da plenitude, a felicidade. Lentamente, essas lições de vida parecem induzir-nos a uma visão psicológica, conforme acentuava Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica ou psicologia profunda, quando acentua na sua obra: o ser humano é um animal profundamente religioso. É exatamente essa religiosidade a que se refere Allan Kardec quando aborda a questão da mediunidade, que deve ser exercida religiosamente, com este espírito de unção, por constituir-se a ponte de ligação psíquica entre a criatura encarnada e o mundo transpessoal, no qual habitam os seres desencarnados, normalmente denominados vivendo em outra dimensão, para poderem comunicar-se conosco, estabelecendo essa tranquila manifestação da diluição da cortina que antes nos separavam da vida imortal. Essas lições de vida são fascinantes, porque nos dão um conceito diferente de felicidade. Vivendo a época do utilitarismo, do consumismo, da ansiedade, do medo e da solidão, é inevitável que a nossa meta a respeito da felicidade tenha um caráter de urgência. Porém, a felicidade dentro de padrões que não resistem à crítica das necessidades interiores, em razão de confundirmos o ter com o ser, o possuir com o libertar-se, fascinados pela ciência do mercado, a realizarmos sempre a aquisição de ter mais, e cada vez ser a criatura menos e menos. Se recorrermos, por exemplo, às lições de vida da história, poderíamos recordar, por exemplo, com o pensamento de um dos pais da história universal moderna, que ao escrever a história dos tempos com uma equipe de 40 historiadores durante 10 anos, ao encerrar o seu trabalho, assevera no pós-fácil que a história não ensinou realmente à criatura humana quase coisa nenhuma. As lições devidas, incertas nas páginas da história, não serviram de paradigmas e de edificantes lições para os povos que vieram depois. A humanidade viveu mais em guerra que em paz. Os generais governaram mais a terra ao lado de outros homens e mulheres belicosos do que os filósofos, os poetas e principalmente os democratas. A criatura humana, na oportunidade, na segunda metade do século XX, quando foi apresentada a sua obra, ainda permanecia na busca de coisas inúteis, nas fantasias da ilusão, sem dar-se conta de que a história havia passado, deixando os rastros dolorosos das suas experiências amargas. E o Will Durant, o autor dessas palavras e outras expressões verbais, faz-nos recordar, por exemplo, o pensamento nobre e doce de Leon Denis, o poeta do Espiritismo, que no prefácio da sua obra Depois da Morte tem a oportunidade de dizer: vi deitadas nas areias do deserto, sobre as águas dos oceanos, as cidades famosas do passado. Cartago, coberta pelos lençóis de areia, as cidades dominadoras do Império Romano, com os seus templos derruídos, as suas construções agora transformadas em colunas de pé, diante das quais as aves dos céus erguem seus ninhos e as serpentes se agasalham. O tempo tudo destruiu. Aquelas colocações românticas
dos casais que escreveram no tronco das árvores as suas expressões de alegria, de esperança, parecem tão distantes porque o tempo consumiu, devorou na sua terrível velocidade. Que ficou da história, senão a paisagem das cidades vencidas, das culturas destruídas, ficando ainda mais dolorosa a imagem da morte, principalmente quando se observa o cadáver de um ser amado diante da mesa fria de mármore e se pergunta, então, e agora, para onde ele vai? Que irá acontecer-lhe? E Leon Denis, no arrobo de inspiração poética, diz: enxugai as vossas lágrimas, porque veio o Espiritismo para dizer que a morte não se interrompe no momento que cessa a vida física. Este ser que jaz inanimado aí sob a pedra fria de mármore, ele vive, ele está estuante e pode voltar a comunicar-se convosco para trazer as notícias do mundo além da matéria, as alegrias e bênçãos ou os sofrimentos defluentes da sua conduta material. Uma ciência nova chega à Terra para enxugar as dores e as lágrimas, os suores e as saudades daqueles que pensam que a morte tudo devora e destrói. Então, a lição de vida do extraordinário Leon Denis na sua obra vai prolongar-se numa análise das civilizações da antiguidade oriental, o Egito e a China, as lições preciosas de Israel e do Japão, a antiguidade da Babilônia, da Síria, da Pérsia, até adentrar-se na velha Grécia, e depois de estabelecer os parâmetros de mortalidade vividos na Índia, abordar o Império Romano e as civilizações que vieram em pós, até chegar ao coroamento de Jesus, a abertura do reino do amor e mais tarde a chegada de Allan Kardec, com as estrelas que caíram dos céus para iluminar a noite da terra, anunciando a era nova do espírito imortal. As lições das vidas que passaram pelo proscênio terrestre e vieram dizer que a morte é uma ilusão dos nossos sentidos, é a demonstração da pobreza das nossas percepções sensoriais, agora ampliadas pela faculdade mediúnica, esse extraordinário sexto sentido do Prêmio Nobel de Fisiologia, o professor Charles Richet. Então o Espiritismo vem convocar-nos à busca, sim, real, da felicidade legítima, aquela que não se consome na ilusão do já conseguido, aquela que não está estribada na posse possuidora do possuído pela posse, mas aquela que significa a realidade da plenitude que Jung denomina a individuação, o estado luminoso, palavra que se deriva do verbete latino numen, luz, para dizer que da luz gerados, como assevera o Espírito Joana de Ângeles, retornamos à luz, que é a nossa fatalidade de natureza espiritual. Então, para entendermos as lições de vida e da nossa vida, vamos recorrer à história da Antiguidade Oriental, principalmente ao pai da história grega, e nos detenhamos a pensar no que escreveu Heródoto de Halicarnasso, por volta do século VI antes de Jesus, quando narra a história do homem mais poderoso da terra, o homem que era considerado portador da maior fortuna que jamais existiu e ainda traduzida às moedas de ouro insuperada, que foi o rei Creso. Este rei da Lídia, hoje Turquia. O rei Creso havia conseguido amealhar uma fortuna incomparável graças aos dons da natureza, porque vivendo na cidade de Sardes, a capital da Lídia,
Esta cidade era banhada pelo rio Pactolo, que trazia das montanhas auríferas as grandiosas pepitas que ficavam às margens no longo curso do rio. E como era patrimônio do país, todas as pepitas eram recolhidas nos imensos cofres subterrâneos do palácio do rei Creso. Ele mandava fundi-las. É a primeira personalidade que funde moedas em ouro com a sua efígie. Algumas delas, há menos de 20 anos, arrematadas para o Museu de Nova York. Algumas, pela fortuna de 200 milhões de dólares, dão ideia do poder desse homem, que praticamente era invejado pelo mundo conhecido e vivia na sua casa palaciana, cercado daquilo que aparentemente proporciona felicidade. O rei Creso, ademais da fortuna colossal, do brilho, da arte, da beleza, das construções e do trabalho aurífero e das estatuetas de pedras preciosas, era pai. Ele era pai de 2 jovens, Actis, que era o seu descendente, e um outro que era surdo-mudo, incapaz, portanto, de o substituir quando lhe adviesse a morte. Era natural que ele se voltasse totalmente para a educação de Actis, que nascera sob o vaticínio de uma tragédia. Ao nascer, astrólogos, fazendo uma conjunção dos astros celestiais, haviam diagnosticado que ele deveria morrer de uma maneira cruel. Ele deveria ser vítima de uma lança que lhe seria atirada, roubando-lhe a vida. E o pai, generoso e preocupado, porque acreditava nos vaticínios que vinham do mundo espiritual, ele cerca o filho de toda a proteção, impedindo que ele saia, por exemplo, a caçar, mas mandando construir um bosque especial, um pomar com os frutos mais diversos que o clima da cidade podia proporcionar. Amigos diletos, a proteção dos esclarecimentos e de pedagogos para encarregar-se da sua educação. E Actis desenvolve-se de maneira prodigiosa para gáudio de sua genitora e do grande rei Creso. Nesse ínterim, jornadeava pela terra uma das personalidades mais famosas do mundo, que era nada mais, nada menos do que um grande filósofo. Ele se havia notabilizado como um dos 7 sábios da Grécia. E Solon, realizando um périplo para levar a sabedoria grega pelas diversas nações, chegou também à cidade de Sardes. E o rei mandou convidá-lo para um banquete triunfal, com o qual homenagearia o homem mais sábio e mais bem dotado da humanidade. Narra Heródoto de Alicarnasso que antes do banquete, Creso, deslumbrado pela sua fortuna e pela presença desse verdadeiro sábio, convidou a visitar os seus depósitos. Aqueles depósitos onde estavam abarrotados de ouro, de gemas preciosas, de estatuetas de ébano, das pedras mais raras trabalhadas por artesãos que viviam somente para isso. Apresentou-lhe as mais variadas demonstrações de poder, e à medida em que o sábio olhava, sorria quase com indiferença. Ao apresentar, por exemplo, as suas montanhas de ouro, o sábio Solon balançava a cabeça como se não concordasse com o rei. E depois dessa exibição de poder temporal, quando chegam à sala do trono para o banquete de acepipes especiais, Creso, diante da corte, pergunta a Solon: eu gostaria que tu me dissesses qual é o homem mais feliz da terra. E o sábio, reflexionando com delicadeza, disse: na minha opinião,
O homem mais feliz da terra eu o conheci na cidade de Atenas. Era um jovem chamado Telos. Ele era dedicado à sua mãe viúva. Viveu para poder servi-la. E quando lhe adveio a morte, Telos entregou a sua vida para a grandeza da pátria, oferecendo-se para defender Atenas em qualquer circunstância. Para mim, foi o homem mais feliz que eu encontrei da minha jornada terrestre. O rei mordiscou o lábio inferior com um pouco de ira e de decepção. Como é que aquele jovem pária, órfão, poderia ser o homem mais feliz do mundo diante dele? E então voltou à baila, sorriu e agora, procurando disfarçar o desencanto, perguntou novamente a Solon: na sua opinião, qual foi o segundo homem mais feliz da terra? E estava certo de que o sábio diria que era ele, em razão da sua fortuna. E Solon respondeu com certa tranquilidade: eu conheci Atenas, 2 jovens dedicados à pátria, aos deveres, ao pensamento, à filosofia. Quando estavam na idade adulta, dedicaram-se a servir ao próximo e a fazer o bem. Eles, na minha opinião, são as segundas pessoas mais felizes do mundo. Então, o rei, agora amargurado, já não deu importância ao sábio que, na sua opinião, não era tão sábio assim. Menosprezou de certa maneira. E a hora da despedida, Solon disse-lhe: majestade, nunca poderemos saber se a pessoa é realmente feliz até que ela suporte o peso do tempo ao instante da sua morte. Esse foi. Solon continuou na ilusão, nesta ilusão de que a vida eram os valores aquinhoados que ele possuía. Mas nesse ínterim aconteceu algo muito especial na Frígia, um país próximo, quando Midas, o famoso rei da mitologia, que tudo quanto pegava se transformava em ouro, quando Midas teve um problema com seu filho Adasto, que havia cometido uma arbitrariedade, o pai mandou-o ao exílio. Estando no exílio, Adasto, Creso, sabendo que se tratava do filho de um outro rei, mandou buscá-lo e trouxe-o para Sardas, para que ele pudesse servir de companheiro a Actes. Eram 2 jovens da mesma idade. Adasto, que trazia a marca da tragédia escrita no seu mundo íntimo, naturalmente afeiçoou-se demasiadamente a Actes, e os 2 jogavam os velhos jogos gregos, passeavam pelo bosque, até que um dia Adasto propôs a Actes: tu já saíste dos limites palacianos? Oh não, nunca. Então burlemos a vigilância, procuremos uma maneira de fugir, vamos caçar porcos espinho do outro lado das muralhas, na floresta virgem. Essas manadas, essas varas estão à nossa disposição, e como eu sei que tu és hábil no arco e eu sou na lança, poderemos surpreender teu pai, trazendo aquilo que é de mais importante para os nossos jogos, os nossos prazeres. E numa madrugada, os 2 jovens equipados, arco, flecha e lança, conseguiram ludibriar a vigilância e adentraram-se pela mata virgem. Corriam de um lado para o outro e encontraram uma vara dos porcos espinho. Correram e um deles extraviou-se. Seria a vítima ideal. Adasto ficou à distância e Actes, com seu arco e flecha, foi correndo e foi procurando o animal. E subitamente Adasto vê que numa moita algo se move. Prepara-se com a lança e atira. Quando por detrás da moita vegetal levanta-se Actes e a lança trespassa-o.
do peito às costas, e ele tomba. O vaticínio havia se cumprido. O jovem Adasto enlouquece de dor. Um pastor torna-se testemunha daquele incidente infeliz, não desejado. O cadáver de Actes é levado a Sardes e o rei chora amargamente a perda preciosa. Agora ficava com o filho surdo-mudo, incapaz de legislar, e lamentando a tragédia e inocentando Adasto. Algo acontece que perturba o reino da Lídia e o reino da Frígia. Adasto, considerando-se instrumento de desgraça, apunhala-se sobre o caixão do seu amigo e falece numa dessas tragédias gregas. E o luto tomou conta da Frígia e da Lídia. Mas logo depois, um oráculo prevê que um grande império está à borda da perda dos seus valores, porque Ciro, o rei da Pérsia, o grande conquistador com seus exércitos, acaba de vencer o rei Astiages da Babilônia, esmagar a Babilônia inteira, libertar os judeus e entregá-los a um patriarca para que os leve de volta a Jerusalém e reconstrua-se o templo, o velho templo, para que ele receba toda a glória que havia perdido da sua destruição. E Ciro avança com as suas tropas na direção de toda a região. Então, de imediato, Creso atemoriza-se e teme que Ciro venha na direção do seu país para poder abocanhar aqueles tesouros acumulados durante o seu reinado. E de imediato prepara-se para fazer uma luta, uma guerra de guerrilha, para enfrentar o poderoso rei de maneira de surpresa. E começa a contratar mercenários. Os mercenários não são cidadãos, são escravos da guerra. E no momento hábil fogem como as ratazanas no momento em que os navios naufragam. Sabendo Midas de que ele se preparava para a guerra contra Ciro, desforça-se da mágoa que guardou quando ele foi buscar Adasto, que estava no exílio. Midas não perdoa Creso por interferir em negócios do Estado e da sua família. Então o que fez? Propôs a Ciro que lhe daria terra para a segurança estratégica, ofereceria a Frígia para servir de ponta de lança do combate, sem que Creso soubesse de nada. E começa agora a preparar-se o exército da Lídia, que vai enfrentar Ciro, que se encontra em terras distantes. O equilíbrio das tropas persas, que se celebrizaram na história, inclusive na entrada da Grécia no desfiladeiro das Termópilas, vence o exército desses remunerados que fogem e avançam na direção da Lídia, até chegarem, de repente, às portas de Sardes. A cidade foi sitiada, as muralhas derrubadas, e de repente Creso está na sacada do palácio, vendo as tropas inimigas invadirem os seus jardins, arrebentarem todo. A cidade de Sardes arde em chamas, as mulheres são violadas, os homens e os idosos são assassinados, as crianças são pisoteadas, as tropas como gafanhotos ferozes avançam, e o rei vê a perda dos seus poderes ali da sacada, com as lágrimas nos olhos, enquanto o exército adentra-se pelo palácio e começa a destruir tudo e a descer aos subterrâneos para apropriar-se dos seus bens.
narra o notável Heródoto que o rei estava debruçado na sacada e o seu filho surdo-mudo ocultara-se no reposteiro de veludo, de onde podia ver o pai de costas e a porta de entrada à sala do trono. Então ele percebe que um soldado persa chega e, vendo aquele homem debruçado, pega a lança e vai atirá-la, quando o jovem aturdido tem um momento de estupor e, apesar de surdo-mudo, ele grita: não o mate, não mate, ele é o rei. O soldado hesita, Creso move-se e a lança se crava na janela de madeira. E o pai teve a vida salva, mas o exército arrasta-o, arrasta a família real a ferros pelas ruas de Sardes, destruída, incendiada, e eles são levados à praça pública para o momento culminante da glória, a morte do rei, atado ao madeiro improvisado, colocadas achas de lenhas e gravetos, exatamente no momento em que vem o soldado com o archote, vai passando pelo lugar Ciro, o grande conquistador, e o rei abatido, dominado pela angústia, vendo seus filhos, o seu filho e a sua mulher, ali expostos ao holocausto, ele se lembra de Solon e exclama em grego: ó Solon, ó Solon, como tinhas razão. Nunca se pode saber se o indivíduo é feliz ou não, senão depois que passa a carga do tempo. Mas Ciro era um amante do filósofo grego, e ao ouvir falar o nome de Solon, ele para o animal e pergunta: e tu conheces Solon? E então Creso diz: como não? Eu estive no meu palácio na época do esplendor, e desejando demonstrar que eu era o homem mais feliz do mundo, ele vaticinou que não se pode definir um homem feliz senão depois que passa a carga do tempo, e se pode constatar realmente se ele foi feliz ou não. Então Ciro, tomado de uma expressão rara de compaixão, mandou que desatasse aquele homem e disse: ele é o rei. Subiu ali à praça, onde estava armado um palanque no qual o rei iria ser sacrificado, e disse à tropa: anotem esse gesto de benemerência, de humanidade, anotem na história que Ciro teve compaixão do rei da Frígia, do rei da Lídia, vencido, porque pode ser que um dia me aconteça algo equivalente, e eu espero que o vencedor use para comigo da compaixão que eu estou usando para com ele. E então Creso, diante desse gesto incomum na história da humanidade, ajoelhou-se diante do vencedor e disse-lhe em gratidão: leva-me contigo, eu serei o zelador dos teus bens, trabalharei para ajudar-te, procurarei administrar a coroa, e aceito a posição humilde de servo, porque verdade já não sou rei. Ciro aceitou a oferta deste homem especial, levou-o para o seu país, e ele se tornou educador de Cambisas, filho de Ciro, que logo veio a desencarnar. E Cambises, agora rei dos persas, leva adiante a campanha de conquistar Atenas, fazendo uma das páginas mais belas da humanidade, a resistência dos 300 que defendem o desfiladeiro das Termófilas, onde hoje existe uma frase escrita aqui: 300 homens deram a sua vida
pelo ideal de liberdade. Foram os 300 espartanos que defenderam a Grécia da grande conquista de Cambises. Lições de vida. Então, o que é a felicidade? Nós que estamos no milagre da vida e que acreditamos que a nossa vida tem um sentido, temos perturbado esse sentido na busca do prazer. O prazer constitui-nos, do ponto de vista hedonista, a meta a alcançar. E vemos a correria desabalada das criaturas humanas na busca do prazer. Prazer que sempre foge de lugar, que tem o encantamento até o momento em que nós usufruímos, porque logo depois ele passa a ter o sabor amargo da distância no tempo e a sede de um novo prazer. Então a lição de vida da história universal poderia ser suficiente para nos ensejar uma visão otimista como lição de vida fundamental para nos encontrarmos felizes. Não há muito, a Unesco esteve estudando uma indiana, uma mulher notável, chamada Dani Janki. Dani Janki, neste momento, é uma veneranda mulher de 86 anos. A Universidade do Texas examinou as ondas cerebrais de Dani Janki para verificar a razão pela qual ela era tão calma. E ao fazer as análises, especialmente das ondas delta, as ondas mais largas, que dão estado de êxtase, a universidade chegou à conclusão de que aquela mulher era o maior exemplo da humanidade e podia ser considerada como a guardiã do planeta, título que lhe foi otorgado pela ONU. E se compreendeu que ela era a mulher portadora do estado mais estável de consciência da humanidade. Mas o que é que faz esta notável senhora? Ela sai pelo mundo aplicando a terapia do abraço. Ela fica sentada, forma-se uma fila intermina no mundo, chega-se até ela e ela dá um abraço de paz. As suas ondas delta envolvem a pessoa em profunda harmonia, submetida a situações estressantes. A veneranda Dani Janki mantém o mesmo estado de paz interior. Ele se torna, portanto, a guardiã do planeta, por ser uma pessoa de paz. Como diria Gandhi, não apenas pacífica, mas também pacificadora. Eu desejo recordar-me de uma cena humorística, mas que tem lugar nesse capítulo das lições de vida. O nosso amigo Nilson de Souza Pereira é o homem do abraço. As pessoas abraçam-no, ele abraça. Está com a idade quase de Dani Janki. Ele está com 85 meses, caminhando para a idade da veneranda mulher. E estando nós, certa feita, em São Francisco da Califórnia, realizando uma atividade doutrinária, a nossa anfitrioa de Los Angeles, a senhora Akemi Adams, começou a apresentar-me e dizia com gentileza, ao terminar a reunião, Divaldo estará às ordens para os autógrafos, para um aperto de mão, para uma saudação. Então Akemi parou e, olhando para o auditório, disse: eu gostaria de recomendar que vocês aproveitem e abracem tio Nilson. Ele tem um abraço psicoterapêutico. Ambos ficamos chocados. Era um auditório de 400 pessoas. E então, quando terminou a reunião, nós nos esquecemos. Eu fui sentar-me para os autógrafos. E quando eu olhei a minha fila, tinha exatamente 11 pessoas. E eu olhei ao lado
e a dele tinha 64. Então eu reagi, só abraça quem levar o livro. Então a pessoa recebe o autógrafo e recebe o abraço psicoterapêutico de tio Nilson. Siddhani Jank foi considerada pela ONU como sendo a mente mais estável e o abraço mais salutar. Nós, de terceiro mundo que éramos, porque estamos nesse desenvolvimento ciclópico, também temos o nosso Dani Janko, que tem o seu abraço psicoterapêutico. Mas são lições de vida, essas lições da solidariedade, de darmos um pouco, porque aprendemos a receber, e na lição sublime da caridade, que é a base da proposta moral da doutrina espírita, nós consideramos que a caridade é sempre dar coisas e não dar-se. Joana de Ângeles então propõe, na sua bela análise psicológica, fazendo uma ponte entre a psicologia espírita e a psicologia de Carl Gustav Jung, não dê presentes, faça-se presente. Porque é muito fácil mandarmos um presente ao aniversariante, mandarmos um presente a alguém que está distante pelo matrimônio, até mandarmos flores, bombons a alguém que está enfermo, pelo telefone e pela internet. Mas é mais importante fazer-se presente. Dê menos presentes ao filho. A bicicleta, a motocicleta, o carro, e faça-se mais presente junto a ele, para poder acompanhar-lhe o desenvolvimento intelecto-moral, para poder orientá-lo no momento em que surgem as más inclinações que vêm de existências transatas. Façamos-nos presentes para, nos momentos dos conflitos, nesse claro escuro da transição da adolescência, podermos dialogar com nosso filho, com a nossa filha, darmos segurança e ele ter a certeza de que a sabedoria está no pai, na mãe. Ainda recordávamos há pouco com um casal que, quando nós temos 10 anos, escreve uma pequena crônica. Sempre dizemos papai e mamãe são as pessoas mais sábias do mundo. E o cronista diz que, ao chegar-se aos 15 anos, você costuma dizer, papai e mamãe às vezes sabem as coisas corretas. Quando se atinge 18, 20 anos, você diz, papai e mamãe são 2 dinossauros, não entendem de nada. Mas quando você completa 30 anos, você diz, papai e mamãe às vezes tem ideias fabulosas. E quando se completa 45, 50 anos, papai e mamãe foram as pessoas mais sábias da minha vida. Porque então nós já passamos por aquele ciclo do chamado choque de gerações e atingimos o momento em que o amor é convidado à liça da solidariedade no seu momento culminante. Eu me recordo que na Mansão do Caminho procuramos dar sentido psicológico às vidas. Várias crianças foram deixadas na lata do lixo e nós criamos uma história para elas. Nunca lhes ocultamos a origem. E há uma dessas que me perguntou um dia, mas tio, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. E eu perguntei, por quê? Porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho a ninguém. E eu disse, muito obrigado, porque você nos tem a mim, ao tio Nilson. Há 20 tias que renunciaram à vida para amar. Não é isso que eu quero dizer. Diga exatamente o que você quer dizer. Não, tio, mas eu não tenho. Eu entendi o que ela queria dizer. Eu não tenho ninguém biológico. Sou menos do que um cão, do que um gato atirado fora. E eu lhe disse, se você se sente infeliz com isso, sinto-me. Então deve ser uma grande desventura receber o meu carinho, o carinho de tio Nilson e de tantas pessoas que a amam. Então os olhos dela brilharam com uma descarga de adrenalina. Ela disse, não tio, para mim é uma honra. Eu digo, então você não é infeliz. Se a sua mãe não a tivesse colocado na lata de lixo, nós não a receberíamos. Então a sua mãe teve uma ideia admirável.
não a podendo educar ou não querendo. Ela, se viesse trazer-me, eu não aceitaria, porque aqui é um lugar daqueles que não têm genitores. Iria ajudá-la a criar você. Mas ela então, colocando ali no depósito de lixo, sabia que nós íamos amá-la. E amamos porque queremos. Os pais têm a obrigação de amar. Nós elegemos a quem amar. E elegemos você para poder amá-la. Então ela caiu em si, como diz Santo Agostinho, despertou para a realidade do amor, além do vínculo biológico da consanguinidade. Pegou as minhas mãos e depois de beijá-las, ela disse: o senhor nunca se arrependerá. Eu digo: mas eu nunca me arrependerei. Antes de adotar você, eu pensei, não foi um gesto de um impulso, foi um ato de amor. Eu adotei-a por amor, dei-lhe o meu nome por amor. As leis não permitiam, eu fiz declaração falsa. Naquela época, hoje, há uma benignidade pelo gesto de solidariedade e de abnegação. Mas antes não, era um crime. Eu lhe dei o meu nome, declarei que você é minha filha biológica. Você tem o meu sobrenome. Aí o senhor diz assim que não tem grande significado, mas de qualquer forma é um sobrenome. Nós temos nomes: Franco da Espanha, um ditador inclemente, de qualquer forma é nosso parente. É tão bacana ter um parente ditador e nós sermos da ala do amor. Ela sorriu e disse: então, tio, o senhor nunca vai se arrepender. Eu digo: não sou de me arrepender, por isso eu penso antes de agir. E quando erro, é claro, eu procuro reparar. Esta menina era o exemplo do significado da vida, do milagre da vida. Tornou-se realmente uma cidadã. Estudou psicologia para poder entender o enigma do ser existencial. Porém, foi estudar psicologia à luz do espiritismo, fazendo a ponte de Joana de Ângeles com a psicologia junguiana e a doutrina sublime da libertação de vidas. Mas desejo relatar a história de um outro filho, que aos 4 anos de idade, nessa época, nós tínhamos 10 lares famílias, ou lares substitutos. Certo dia, a tia que eu tinha no lar, eram 8 meninos, sendo 5 meninos e 3 meninas numa casa. Na outra, 5 meninas, ou ao inverso, 5 meninos e 3 meninas, para equiparar. A casa em que predominava o menino não era numerada, tinha o nome de árvore. A casa dos jacarandás, onde predominava a menina, a casa das rosas, pela sensibilidade. Então a tia da casa dos jacarandás trouxe-me o pirralho e disse-me: Divaldo, eu não posso ficar com este menino, porque este menino é um bandido, na frente da criança. Eu então olhei para ela, sorri, meneei a cabeça, mas ela estava algo desajustada pelo desequilíbrio e pelo medo. E imagine o que ele fez, e deu-me um pedaço de metal, de arco de barril, que ele quebrara, que ele amolara do cimento. E ela lhe perguntou: para que é isto? Ele disse: para lhe matar. E então ele é um bandido. Eu digo: minha filha, depois você me conta os detalhes. Não, eu não fico com ele, porque eu perguntei: como é que você vai me matar? Eu lhe cravarei a faca no ventre. Os senhores observem, para sentir o sangue quente na minha mão. Então eu chamei e disse: mas que maravilha, sente aqui na minha perna. Passei a mão na cabeça, ele estava gelado. E eu lhe perguntei: como é que você sabe que o sangue é quente? Ele disse assim: tio, eu se lembro. Você se lembra de que no dia em que eu empurrei assim a faca e o sangue saiu quente, escorreu aqui por dentro da camisa? Era, portanto, alguém que havia cometido um homicídio e estava no inconsciente. Eu disse: mas que lembrança! Mas quando foi isso? Eu não sei, mas eu se lembro. E você pretende fazer isso, meu filho? Pretendo. Eu digo: então vamos negociar. Pedi a tia para sair e disse: você me dá a faca, porque você não tem forças, e eu guardo aqui na minha gaveta.
E se algum dia alguém lhe contrariar e você queira cravar a faca, você vem até mim, conta-me o problema, eu analiso e vamos os dois juntos para resolver. Está bem? Ele disse, está bem. Deu-me a faca, eu guardei na gaveta do meu birrô e disse para ele, olha, a gente não pode fazer isto, porque a vida, e expliquei-lhe dentro do seu limite, Deus, Papai do céu, nos deu a vida, ninguém pode cortar. Então, você vai pensar agora em ajudar o tio a construir outras vidas. E transferiu de casa para outra. Quando ele completou 6 anos, a segunda tia veio e disse, Divaldo, eu não fico com este menino. Fulana tem razão. Imagine a faca que ele fez. Ele disse que era para cravar no meu ventre. Na hora que eu reclamei, já era uma faca mais aperfeiçoada. Ele havia feito um cabo com 2 pedaços de madeira e envolveu-os num cordel. E quando ele veio, tio, ela está com medo de mim, mas ela não tem o direito também de ficar me botando o dedo assim na cara, tem? Eu digo, tem, meu filho, porque você tem cara, ela tem o dedo. Ela não deve, ela deve passar a mão na cabeça, deve dar um beliscão discretamente, deve puxar a orelha como que não quer nada, diz assim, você não faz mais isso, e puxa. Ele sorriu, e eu disse, você tinha coragem de empurrar essa faca na sua tia? Olha, se ela chatear muito, eu acho que empurro, sabe? Ele disse, então dê-me a faca, e eu vou guardar para oportunamente. E transferi de casa. Certa feita, ele veio desesperado, tio, não me perturbe. Sente aí, eu estou ocupado. Tio, sente aí. Você sabe, quando eu estou trabalhando, não posso ser perturbado. E tal, esperei, ele foi acalmando. Eu perguntei, qual é o problema? Já passou a raiva. Eu digo, viu quanto foi bom esperar? Agora vem cá, vamos orar. Peguei a mão. O que foi? Eu briguei com fulano. Eu digo, então vamos orar por ele. Ele precisa da sua prece, embora você esteja errado. Vamos orar por ele. E assim passaram-se. Ele mudou nas 10 casas. E eu colecionei 16 facas. Um revólver e o que seria um rifle com um tubo. Ele fez uma arma de fogo. E eu fui tomando. Ele estava com 15 anos, quando a última tia me disse, não fico com ele. Todas, porque adulto é assim, guarda o ressentimento da criança. A criança nem sempre. Todas tinham ressentimento dele, por mais que eu trabalhasse os adultos. E então ele veio e disse, e agora, tio? Eu digo, agora eu vou liberá-lo. Eu vou lhe dar a liberdade que você quer. Mas tio, eu sou uma criança, eu tenho 15 anos. Eu digo, por isso mesmo, eu lhe dei 10 chances. E você destruiu todas as 10 chances, meu filho. Eu não posso tomar conta de você. Eu e seu tio Nilson somos os tios. Nós representamos os pais. Nunca os substituímos. Nós criamos a mentalidade de que nós seríamos irmão do pai, que tendo morrido legou-nos esta herança. E nós somos os tios. A quem eu vou pedir para você ficar? Agora você está emancipado. Ele era moreno e ficou lívido. Mas tio, para onde eu irei? Eu não sei. Você elegeu. Eu lhe dei 10 lares, meu filho. E você elegeu a rua. Portanto, está emancipado. Tio, me dê outra chance, que era o que eu esperava. Eu digo, vamos ver. Você gostaria de voltar a morar com qual tia? Ele disse, olha tio, nenhuma presta. Mas, das piores, eu ficaria com tia fulana. Eu disse, muito bem, vamos fazer o seguinte. Volte para casa e amanhã de manhã nós resolveremos se você viaja, tem a sua emancipação, ou se fica. E nesse íntere, eu mandei chamar a tia e falei-lhe que iria pedir desculpas e ela iria aceitá-lo, porque nós estávamos ali para edificar e não para punir ou mandar embora para onde. Se nós que elegemos o amor não temos a capacidade de exemplificar, como vamos devolver à sociedade que ainda não aprendeu a amar aqueles que nós temos o dever de corrigir? Então falei-lhe, numa boa doutrinação, como a gente faz com o obsessor, sorrindo, gentil e com medo. E logo depois,
Ela disse, bem, eu posso tentar. Eu digo, não, você vai amar. Ele não é seu filho biológico, mas ele está aqui porque me pediu. Você me pediu para os amar. E agora sou eu quem lhe dá a diretriz de os amar. Principalmente os que são difíceis de amar. Porque quando nós amamos os que são fáceis de amar, nós estamos negociando carícias, damos para receber. Ela entendeu, se foi. E no dia seguinte, muito cedo, ele veio, tio, e agora? Eu digo, agora depende exclusivamente de você. Eu não vou pedir a tia. Você vai, pede desculpas e se compromete a ter uma vida mais saudável. Ele foi, ajustou-se e mudou de atitude. Pelo menos não repetiu mais até completar 19 anos. Aos 19 anos ele veio e me disse, tio, eu gostaria de emancipar-me. Eu lhe disse, meu filho, você ainda não tem condições psicológicas para viver a sós na sociedade, mas eu quero tentar. Então eu me lembrei do pai, do filho pródigo, e disse, eu concordo com você, mas lembre-se que esta porta jamais se fecha. E antes de qualquer atitude infeliz, volte à casa. Como o filho pródigo, ele conhecia a parábola. Mas eu somente o libertarei com 2 condições. A primeira delas, perguntou-me, se algum dia você tiver vontade de matar alguém, você vem aqui e mata-me a mim. Mas tio, ouça-me. Deus me permitiu educá-lo. Mandou-me você com 4 meses. Durante 19 anos você esteve no meu regaço, no nosso carinho, e eu terei falhado. Se eu não conseguir mudar as suas más inclinações, como chama Kardec, as heranças do passado, então eu falhei terrivelmente. A sociedade ajudou-me a criá-lo. Não é justo que você vá descontar o meu fracasso em uma vida que se lhe torna inamistosa. Você tem que vir aqui e encerrar a minha vida para provar que o amor não vale, que amar é uma ficção. Então você terá que fazer isto ou eu não lhe dou a liberdade. Mas tio, eu nunca farei isto. Eu digo, então nunca você tentará contra a vida do seu próximo. Então, os olhos dele nublaram-se e ele me disse, eu prometo. Muito bem. E a segunda condição, tio, haja o que houver, meu filho, procure sempre o seu velho tio. Se você cometer um erro, se você for chamado à polícia, não me mande recado, não me mande intermediário, telefone-me, mande-me uma carta, porque se vier o intermediário, você vai ter sempre a ideia de que eu atendi por causa do intermediário. Eu irei atender por sua causa, porque eu amo. Como eu não tenho nenhuma importância social, mas conheço pessoas importantes, eu irei suplicar à porta da lei, das pessoas de valor, para que juntos possamos ajudá-lo. Está bem? Ele me apertou a mão, abraçou-me em lágrimas e disse, tio, o senhor não vai receber notícias de mim. Enquanto não receber notícias de mim, é porque eu estou digno, trabalhando, e o senhor teve êxito. A mansão do caminho libertou-me do crime. Quando o senhor tiver notícia de mim, é porque eu estou à borda da tragédia, então me socorra. Eu digo, vai em paz, meu filho. No Nordeste nós temos o hábito de abençoar. Deus te abençoe, meu filho. Vai em paz. E ele se foi. Passaram-se os anos, exatamente 11 anos. Uma cidade importante do estado de São Paulo conferiu-me o título de cidadania honorária. E o presidente da Câmara de Vereadores solicitou-me que chegasse à véspera, porque a Câmara desejava prestar-me uma homenagem particular antes daquela oficial. Assim eu fiz. No dia aprazado, o vereador foi buscar-me no hotel onde a Câmara me havia colocado, e ao chegar às 19 horas, a Câmara estava toda reunida com pouquíssimas pessoas. Ao passar pelo foyer da Câmara, eu vi uma linda exposição de arte, mas não pude deter-me,
Entramos e antes de que houvesse a reunião, o presidente da Câmara me disse: Divaldo, eu vou lhe dar o mais importante presente que você já recebeu na sua vida. Eu então sorri de mim para comigo e perguntei-me: será que ele sabe dos presentes que eu já recebi? E fiquei expectante quando 2 vereadores foram à sala de entrada e trouxeram um rapaz de óculos Ray-Ban, estava na moda, vestido mais ou menos de uma forma extravagante, moreno, com o cabelo Rastafari, que eu acho lindo. E então ele vinha andando com algo na mão, e então o presidente disse: Divaldo, você o conhece? Eu disse: claro. Mas como sabe? Ele está adulto, está de óculos pelo andar. Eu conheço o baiano pela ginga do corpo, como carioca pela ginga do samba. É meu filho, fulano. Então ele sorriu, tirou o óculos, ele disse: meu filho, desenmascare um pouco. Volte à realidade, que pena não poder tirar essa peruca Rastafari da cabeça. Então ele sorriu e disse: eu não mudou nada, não é que eu digo mudei, para melhor. Imagine o que eu era, se ainda estou assim. Sorrimos, ele deu-me um abraço. E então ele disse: tio, eu resolvi quebrar a minha promessa, procurar o Senhor antes de cometer um crime. Eu hoje sou artista plástico, eu trabalho com areias, eu sou retratista da alma. Quando alguém me convida para fazer um seu retrato, eu peço para ficar na casa por uma semana para conhecer a alma da pessoa, porque copiar a máquina faz melhor. Eu retrato a alma, eu quero dar-lhe um presente. Eu retratei a sua alma. E me entregou um quadro. Todos me olharam e me vi constrangido a desenrolar um embrulho, na incerteza de que alma seria. Será que é o retrato de Dorian Gray? Aquela coisa trágica no fim. Mas quando eu abri, eu tive realmente um choque. Era minha alma. Não era talvez a minha fisionomia. Havia algo nos olhos, no sorriso. Ele, que me conhecia bem, perguntou: então, velho, imagina que atrevimento, chamar uma coisa dessa de velho. Então, velho, é a sua alma ou não? Eu disse: você me conhece, meu filho. Você retratou-me realmente a alma. Muito obrigado. Ele me deu um abraço. E naquele abraço eu lhe perguntei: alguma vez você teve vontade de matar alguém? Muitas. Principalmente os marchands. Toda vez que eu ia expor em certas galerias, porque sou afrodescendente, o preconceito, a ambição, desejaram enrolar-me, trair-me, desejaram ludibriar-me, e eu me armei de faca. A ideia do passado, punhal. Me armei de faca, e quando eu avancei para vingar-me, eu vi o Senhor dizendo: primeiro, você tem que me matar a mim, porque eu fracassei. Eu então nunca poderia fazer isso com o Senhor. Então não matei ninguém. E tem ressentimentos, meu filho? Tinha muitos ressentimentos, que estou diluindo à medida que eu pinto as almas. E você já pintou a sua alma? Já tentei, tio. Eu me olhei no espelho e ainda vejo um pouco as marcas do criminoso de ontem. Estou esperando a libertação desse atavismo reencarnacionista para um dia lhe mandar o retrato da minha alma renovada em nosso Senhor Jesus Cristo, através das lições de Allan Kardec. E deu-me um abraço profundo, como sendo uma das mais belas lições de vida. Meu filho, hoje é importante, não vou dizer o seu nome artístico, mas é realmente importante porque ele venceu-se a si mesmo. Herói não é aquele que mata os outros, que vence os outros. Nós podemos vencer outrem pela calúnia, pelo ardil, através do revólver, com veneno, por intermédio da calúnia principalmente, através de qualquer arma. Mas para vencer-se,
É necessário reunir todas as forças deste milagre que é a vida interior, o Deus interno, para que Ele possa diluir as nossas paixões acalentadas através dos milênios. Então, as lições de vida que encontramos pelo cotidiano. Joana de Ângeles, na sua obra Em Busca da Verdade, diz que no processo antropológico da evolução, quando nós éramos apenas instinto, quando nós tínhamos a prevalência do medo e da ira, e ainda não havíamos alcançado o amor, houve uma fissão da nossa psique. A nossa psique experimentou uma divisão, e a partir daquele momento psicológico, nós nos demos conta que somos um self, um si mesmo, um ser espiritual, e estamos no ego. Quando Jung convencionou essa dualidade arquetípica, ele criou a palavra Selbst, em alemão, que era a língua da região em que ele nasceu, Zurique. Quando sua obra foi traduzida ao inglês, então Selbst foi substituído por Self. E então assevera Jung que o Self tem um caráter de imortalidade. Ele não se dilui, ele não se degrada. Mas naquele momento houve a separação do eixo Self, Ego. E desde então nós estamos lutando para fazer a fusão do ego no self, porque foi naquele momento que surgiu a consciência, o discernimento. De repente, o homem de Neandertal, há 60 mil anos, começou a perceber o claro e o escuro, o medo. Ele decodificou a sensação em uma expressão psicológica: o medo das feras, o medo das outras tribos, o medo de ficar na floresta, de todas essas coisas sísmicas que ele não entendia, maremotos, terremotos, tsunamis, chuvas torrenciais, que ele se deu conta das estações do ano. Periodicamente voltavam as chuvas que desapareciam, que voltavam. Chegava a canícula, que se transformava em frio e que voltava. Então ele percebeu que as aves, atirando sementes à distância, fazia que nascessem novas árvores. E é neste momento que o ego toma conta do nosso processo, ao atingir o estágio de Homo sapiens. Quando então nós passamos pela fase deste egocentrismo, achamos que existe o universo, porque nós existimos, mas a evolução arquetípica leva-nos a sair do egocentrismo para entrarmos no egotismo, querermos tudo para nós, para depois nós escorregarmos para melhor, para o egoísmo, e então nos libertarmos numa perfeita fusão do ego no self, quando o ser que somos supera as impressões do ser que nós estamos. A doutrina espírita enseja-nos essa perfeita identificação, conclamando-nos ao trabalho de transformação interior, de conquista dos valores éticos que já sabemos discernir, que já encontramos a lucidez para compreender que as virtudes são as aquisições positivas da vida, e os vícios são as heranças do nosso primarismo, do nosso atavismo, das nossas manifestações de natureza egóica. Então é necessário que o self domine o ego, e nós esqueçamos do eu para pensar em nós, no grupo. Narramos em Ponta Grossa uma experiência de vida muito curiosa, e que já narramos em outro lugar, porque nos impressionou demasiadamente. Como Deus me permitiu a felicidade da crença, eu me considero uma pessoa realmente feliz por causa dessa doutrina libertadora, e cada dia mais fascinado
com as propostas luminíferas de Allan Kardec, trazendo Jesus decodificado na luz da ciência nova, perfeitamente atual. E por isso eu sou sempre jovial comigo mesmo, sorridente, agradecendo a vida, porque também na minha idade, diariamente eu abro a janela e eu digo assim: meu Deus, ainda estou encarnado, que maravilha, muito obrigado pelo sol, porque eu moro na cidade mais linda do mundo, que é Salvador, depois de Curitiba, naturalmente. Então, eu saúdo o sol. Eu agradeço a vida. E como viajo muito, estou normalmente no aeroporto, dia sim, dia não, semana sim, semana não, e sou bastante conhecido pelos atendentes. Estava no mês de novembro fazendo check-in, e antes de chegar ao balcão, a fila imensa, eu estava sorrindo, mas sorrindo de felicidade. Eram 5 horas da manhã. Então, o sol maravilhoso, esse sol, porque o sol da Bahia não produz suor, é abençoado por causa da brisa do mar, um pouco diferente daqui do suor de Curitiba. Então eu estava jubiloso e sorrindo, várias filas. Na terceira fila, um cavalheiro gritou de lá: ei, por que é que está rindo de mim? Eu digo: não é possível. Louco de toda a estatura, mas eu continuei, parecendo não ter ouvido, e ele voltou à carga: você aí está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu então fiz de conta que não havia enxergado, parei e disse assim: não, senhor, eu não estou rindo do Senhor, nem estou rindo para o Senhor. E ele perguntou: e por que não? Eu disse: porque eu sou cego. Então o povo sorriu na fila. Ele ficou embaraçado, é claro, ele não podia brigar com o cego, e fiquei de olho duro. Ele saiu da fila, veio, olhou bem, passou a mão, eu firme, não era aí. E então ele disse: mas o senhor é cego, com estes olhos tão claros? Eu disse: pois é, quem vê olho não vê nervo óptico. Ele disse: eu conheço essa voz é de Divaldo Franco. Eu tenho um programa de televisão, um programa de rádio, não me lembrei. Não é Divaldo Franco? Eu digo: é, sim, senhor. Mas você não é cego coisa nenhuma. Eu digo: sou. Eu sou cego à agressividade humana, eu sou surdo à estupidez humana, e eu sou mudo às expressões de agressividade dos meus companheiros. Então desculpe, continuo cego. E rindo, ele disse: ah, Divaldo, é que você não faz ideia dos meus problemas. Eu disse: nem o senhor dos meus. Agora, que culpa eu tenho do senhor ter problemas? Só não tem problema o esquizofrênico. Ele não tem problema, ele é problema para os outros. Então, o senhor me desculpe, ter problema é sinal que estamos vivos, meu amigo. Na hora que o senhor desencarnar, o senhor não tem problemas. Eu me lembro de uma história clássica da literatura religiosa americana, em que o homem ia desesperado pela rua e encontra um nobre pregador, um dos mais célebres do século XX. E então o pregador diz: mas onde vai? Estou desesperado, estou cheio de problemas, não aguento mais. Então o pregador disse: olha, eu recomendo que você siga aqui por esta rua de Jersey City, onde nós estamos, e daqui a 1 quilômetro você vai encontrar 25 mil pessoas que não têm problemas. Ele disse: nossa, aonde? No cemitério. É que o pastor não sabe que no cemitério é que tem problema. A turma querendo levantar o corpo, outros desejando revitalizar a matéria em decomposição, outros sofrendo de asfixia. Eu tenho muita dificuldade de ir ao cemitério, é onde eu encontro mais problemas. Aí eu prefiro o cemitério dos vivos mortos ao dos mortos vivos. Então eu disse para ele: problema faz parte. Você está indo aonde, Divaldo? Estou indo a São Paulo. Eu também. Em que voo você vai? No voo X? Eu também. Eu digo: era só o que faltava. Ele vai sentar do meu lado, é assim. Não deu outra. Eu sentei na fila C e ele na fila D, no corredor, lado a lado. Quando nos sentamos, ah, Divaldo, agora nós vamos conversar. Eu vou fazer uma consulta. Porque assim, médium e médico apareceu, a gente faz uma consulta.
Não há quem aguente. Eu contava a um amigo há pouco que quando eu trabalhava no Instituto de Previdência, eu servia no setor de assistência médica e havia um médico notável. Ele estava um dia caminhando pela avenida mais movimentada de Salvador, quando encontrou um amigo e disse: ai, doutor fulano, foi Deus quem o mandou. Imagine que eu estou com uma dor aqui. Ele disse: não me diga, o que será, doutor? Ele disse: tira o paletó. Mas aqui, tira o paletó. Aí ele tirou o paletó. Tira a gravata. Mas aqui, doutor, tira a gravata. Ele tirou a gravata. Agora tira a camisa. Mas doutor, aqui na rua, você está me fazendo a consulta na rua, eu tenho que examinar você aqui na rua. Então assim é com o médium. A gente vê o médium, não aguenta. Aí tem sempre uma pergunta, nem que seja uma pergunta tonta. A pessoa chega e pergunta: como é que eu estou? Se o dono não sabe, como é que a gente sabe? Normalmente eu digo: está melhor, está ótimo, muito bem, podia até estar pior, né? Não, mas é que você não sabe. E aí me conta. Muito bem. Ele sentou-se e eu lhe disse: olha, os dias de consulta no centro são terça, quinta e sábado, das 8 até a madrugada. Mas, Divaldo, não dá para ele conversar aqui no avião? Eu digo: não, é falta de educação. Porque cada um de nós aluga uma poltrona, apesar do povo pensar que comprou o avião todo, olha aí, tudo gritando, como se estivesse na sala de visita. É falta de educação social. A poltrona é alugada. Note que as pessoas pensam que alugaram a fila toda. Quando vão levantar, agarra da frente e puxa, quando deveria levantar, segurando os braços para a vertical. A gente está cochilando, ele acorda. Quando não empurra a mão na cara da gente para... Aqui não pode conversar. Então eu quero mostrar a predominância do ego. É necessário que nós modifiquemos essa estrutura através das lições preciosas das virtudes, as virtudes teologais, a fé, a busca, a esperança, o elan da nossa vitória e a caridade. Como dizia Paulo, e das três, a fé, a esperança, a caridade é a maior. Na sua memorável epístola aos Coríntios, que alguns traduzem com a palavra amor, que não é a mesma coisa, porque a caridade é o amor, sim, na sua expressão mais elevada. Então é necessário que estejamos abertos às lições da vida. A vida tem desafios, o que é extraordinário, mas também tem soluções. Aqueles que nos adentramos pela doutrina espírita, diante dos desafios, logo a solução. Primeiro, nunca reaja. Reagir é do instinto, haja é da razão. Se alguém lhe pisa no pé, não dê uma cotovelada gritando: você é cego. Diga como uma vez eu fiz: alguém me pisou no pé e era um mastodonte. Eu toquei no ombro, quando ele olhou para trás, ele disse assim: olá. Ele: olá. Você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ele disse: estou. Eu digo: é meu pé. Faça favor, tirar sua patinha de elefante de cima do meu pé. Sorrimos, eu fiquei com o sapato rasgado, era de camurça, mas ficamos amigos. Uma amizade vale muito mais do que uma camurça rasgada. E o outro amigo, que se dizia neurótico, veio até mim e pediu-me: ore por mim, Divaldo, eu não ando nada bem. Imagine você que eu fui dobrar uma esquina, me bati no sujeito, eu fiquei tão revoltado, que eu segurei e gritei-lhe: você é cego? Ele disse: sou, sim, senhor. Eu então atropelei o cego e queria ter razão. Esse é trabalho da fusão do ego no self, é o desafio existencial, para que nós estamos na terra, para superar as nossas más inclinações. Quando Kardec pergunta às entidades venerandas qual o meio prático mais eficaz para vencer no mundo e superar as más inclinações, que respondem: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo, busca o teu Deus interior, vitaliza-o, para que ele se desdobre em bênçãos e alcance um patamar superior, que é a vitória do ser que és, sob os impulsos do corpo em que estás. Então nós temos os desafios, mas temos desafios mais terríveis do que esses do cotidiano, que é a interferência dos espíritos perturbadores em nossas vidas. Vivemos um momento da depressão, do autismo,
da manifestação violenta dos nossos sentimentos, das crianças hiperativas, das crianças autistas. Vivemos a hora das ansiedades e não nos damos conta que muitas vezes esse panorama psicosférico resulta da interferência do mundo espiritual inferior em nosso cotidiano espiritual atormentado. Um grande desafio da existência humana é a obsessão. Freud dizia que na raiz de todo transtorno neurótico há um problema da libido. Poderemos dizer que na raiz de todo transtorno comportamental e de saúde há uma interferência espiritual em conotação com o nosso passado desastrado. É necessário que estejamos vigilantes para que não nos tornemos instrumentos de perturbação nas mãos de entidades perversas, ociosas. E Allan Kardec cuidou desse capítulo com maestria, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando estudou as obsessões. A obsessão simples, a obsessão por fascinação, essa obsessão perversa, cruel, em que o indivíduo volve ao egocentrismo, começa a considerar-se superior às demais pessoas, mais conhecedor do que todo mundo, portador de benesses, como se a sua fosse uma existência espiritual superior, olvidando-se que ele é de carne. Quando o apóstolo Paulo recebeu de uma mulher obsidiada a homenagem que dizia, ele é o Deus Apolo, e logo queriam sacrificar um animal, Paulo teve a honorabilidade de gritar para a massa, calma, eu sou de carne como vós. Rasgou no peito a indumentária gasta e mostrou a matéria. Ele não se deixou fascinar. Como é comum entre os médiuns e outras pessoas, intelectuais, expositores, escritores, que de repente são picados pela mosca azul e acham que eles são privilegiados. Tudo aquilo que verte dos seus lábios é a palavra da verdade. E aquilo que vai do seu raciocínio é a única. E que o mundo existe porque eles existem. Isto é muito grave. Toda vez quando percebermos esta autossatisfação presunçosa, além da imperfeição moral, que é característica do espírito, mesmo que intelectualizado, é uma imperfeição moral, é também uma inspiração de entidades perversas para criarem problemas. A obsessão simples, ela jornadeia no nosso dia a dia. Poderíamos dizer que ela é uma espécie de gripe psicológica, porque de acordo com o nosso tono vibratório, pensou do bem, as entidades venerandas acorrem. Pensou do mal, as entidades perversas sitiam a casa mental e trabalham aquele mal, transformando-o em ideia fixa, em desejo de vencimento sobre os outros, até o capítulo terrível das obsessões mais graves, quando o indivíduo derrapa nas possessões evangélicas, que Allan Kardec prefere usar a palavra subjugação, quando fica dominado. Mas este desafio tem no Espiritismo a solução psicoterapêutica preventiva, uma mente saudável, uma mente otimista, uma mente corajosa, uma mente afervorada a Deus. E tem também, quando instalada a problemática, a terapêutica curadora, através da oração, da paciência, da prática do bem, da ação da caridade, que são recursos psicoterapêuticos que obstaculizam a interferência das entidades perversas. Ademais, os passes, a terapêutica vibratória, bioenergética, a água magnetizada ou fluidificada, as nobres sessões desobsessivas, nas quais se dialogam com os adversários que vêm de ontem, e se lhes dá a chance sublime da sua reparação. Então é natural que a vida tenha desafios, mas que também nos apresente as suas soluções. Faz muitos anos, em 1991, fui conhecer
numa viagem à Índia, o eminente guru Satya Sai Baba, que tem recebido muita crítica através da internet e especialmente por programas que teriam sido feitos pela BBC de Londres. Mas eu estive lá. E então, depois de visitarmos diversas cidades da Índia, onde desenvolvemos um pequeno programa doutrinário, acompanhados por mais 14 pessoas, incluindo o nosso Nilson, chegamos à cidade em que se encontrava o Swami. E era natural que eu tivesse uma grande curiosidade de conhecê-lo. Levei o Bhagavad Gita para lê-lo na Índia, para me impregnar das velhas tradições do hinduísmo e para poder reverenciar Brahma, Rama, Deus, a solidariedade. No primeiro dia em que nós nos dirigimos ao lugar em que ele recebia, na sua edificação, ao lado da qual há um grande educandário, nós fomos de táxis, adrede contratados. E quando saltamos, Nilson, eu e mais 2 amigos que estavam nesse táxi, veio uma criança de rua, um menino de 7 para 8 anos, sujo, como eu nunca tinha visto, tão maravilhosamente sujo. O cabelo negro, untado de banha de porco, os olhos brilhantes, lindos. E então ele chegou e disse: eu tomarei conta do táxi. E eu olhei, era uma fila de centenas de táxis, todos iguais, todos velhos, todos horrorosos. Eu digo, meu Deus, na hora que nós sairmos, milhares de pessoas, até encontrarmos o táxi, vai ser muito difícil. Então eu sorri para ele. Ele disse, pois não, muito obrigado. E fomos assistir ao primeiro encontro com Swami. Esse encontro deu-se de uma maneira sui generis, que já narramos oportunamente. A hora em que nós saímos, naquela multidão, lá veio o menino correndo, olha o táxi de vocês, pegou pela minha mão e levou-nos o grupo de 4 e disse, o táxi é este. Eu então, conhecendo a índole da criança, eu disse, olha, eu vou lhe dar uma pequena gorjeta. Eu falo inglês que nem eu entendo, mas eu sei o que é que estou dizendo. E então, eu chamei o intérprete, e disse, traduza para ele. Mas ele havia entendido, ele disse, não precisa, eu entendi. Mas quando eu pus a mão no bolso, ele disse-me, eu não quero nada de você, eu quero você. Eu digo, meu Deus, será que eu traduzi certo? Então eu chamei o intérprete, pergunta o que ele disse. Era exatamente isto. Eu fiquei surpreso com este jogo de palavras. Não quero nada de você, eu quero você. Eu digo, é astúcia infantil. Ele quer naturalmente a gorjeta de todos, porque nós somos 4, se eu lhe der uma. E então os outros deram, muito bem, fomos embora. No dia seguinte, quando nós chegamos, olha o menino, nos identifica naquele curso interminável de automóveis antigos. E novamente, quando termina, ele vem correndo, e aí eu lhe perguntei, como é seu nome? Tamil. Oh, Tamil, que nome lindo. Muito bem, mas hoje eu vou dizer, não quero nada de você, eu quero você. Eu fiquei intrigado. Olhei para aquele menino e senti uma onda de ternura. Então eu disse, venha cá, já que você não quer nada de mim, me quer a mim, deixa eu abraçar você. Ele me deu um abraço, me estreitou o pescoço e disse-me, I love you, my father. Notem que pronúncia. Eu amo meu pai. Então eu disse, me too, my son. Eu também, meu filho. E me comovi. No terceiro dia, eis que vem Tamil. Father. Eu digo, olá, son. Olá. Ficamos amigos. No último dia, ou no penúltimo, eu lhe disse, Tamil, amanhã nós vamos embora a outra cidade. E eu gostaria de lhe dar um presente, Tamil. Onde é que você mora? E o intérprete aí traduzindo, porque eu queria guardar para o resto da vida. Eu moro em um lugar qualquer. E à noite eu me visto com um lençol de estrelas. Eu digo, meu Deus, é poeta, meu filho. Teve a quem puxar. Aí eu olhei para ele, passei-lhe a mão na cabeça suja. Eu disse, o que é que você gostaria, Tamil? Não quero nada, eu digo, mas eu vou dar. De qualquer forma, e não discuta comigo que eu sou adulto. Eu vou lhe dar uma bola, porque criança adora bola. Ele disse, como vai Pelé? Eu disse, ótimo. Você conhece Pelé?
Eu digo, quem é que não conhece Pelé na televisão? Claro que eu conheço Pelé, a sua vida. Ele disse, um dia que encontrar Pelé, você dá um abraço. Eu digo, não sei se ele aceita, mas pelo menos eu digo, Pelé, Tamil mandou um abraço. Sorrimos. E eu disse, amanhã eu vou trazer uma roupa para você, porque essa roupa está um pouquinho superada, não está? Ele disse, foi até de um irmão meu, mas ela já está morrendo, não está? Eu digo, não, já morreu, ela só falta agora decompor. Sorrimos, eu tenho um olho clínico, acostumado com criança, calculei comprar uma roupinha e uma alpercata. Os pés estavam de crostra, para ser raspado não com bucha, mas por telha do telhado, para tirar tudo. Eu disse, amanhã você toma banho também? Claro! Como é que se toma banho? Nos pontos capitais, norte, sul, leste, oeste. Eu digo, meu Deus, meu filho, o filho que eu perdi nos caminhos da vida. No dia seguinte, quando eu cheguei com a roupinha que me aparece Tamil, meu filho estava lindo, havia tomado um banho total. Os 4 pontos cardeais e os arredores. Estava lindo. Então eu despi ali na rua, mesmo que na Índia isso é muito comum, vestiu, calcei a sandália, olhei, um amigo fez uma fotografia e ele me disse, leve-me com você. Eu digo, não posso, meu filho, mas eu nunca mais me esquecerei de você. Você tem alguém? Eu tenho uma irmã. Eu digo, as leis não permitem, Tamil. Você tem pai, mãe? Não sei. Desde que eu comecei a ser, eu nunca conheci ninguém. Eu ando com uma tropa, um grupo que parece uma ventania, que são os desgraçados da Índia. Você é pária, Tamil? Não sei, mas devo ser. Eu digo, mas não tem os traços. Você tem as marcas da tradição Brahmani. Então eu digo, nós não vamos nos ver mais, meu filho. Eu vou para um lugar muito longe, talvez eu não volte mais nunca. Ele começou a chorar, pôs a cabecinha no meu ombro. Eu disse, mas eu tenho um presente para você, Tamil. Eu queria lhe dar este livro, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo em inglês. Aí tem meu endereço, o meu telefone. Se algum dia você tiver um problema, peça alguém para ligar para mim. Eu não tenho nada, mas eu tenho tantos amigos, então eu pedirei, irei suplicar por você. Meu filho, quando eu entrar no carro, eu não vou olhar para trás. Naquele tempo eu estava com uma cardiopatia, tinha muita angina. Ele disse, eu não vou poder olhar para trás para não me comover. Mas lembre-se de mim, eu me lembrarei de você para sempre. Está bem. Quando eu dei o livro, ele olhou e disse, eu não sei ler. Peça alguém para ler para você. Este é o mapa do tesouro. Fomos-nos. Eu nunca me esqueci de Tamil. Isso foi em janeiro. Em maio, por ocasião do meu aniversário, veio uma estranha chamada da Índia. E eu não consegui decodificar. Fui ao telefone. Era uma senhora que dizia, aqui tem uma criança que ele quer falar. Eu digo, eu não entendo bem inglês, mas vamos lá. Ele gritava, eu não entendia nada. Ela tomou o telefone e disse, conhece Tamil? Eu digo, sim, conheço. Eu sou a senhora Gupta. Veio aqui à minha casa no mês de janeiro. Uma criança com um livro e me pediu para ler para ele. Eu sou professora aposentada. E a partir daí eu comecei a ler o livro. E eu me fascinei com o livro. E Tamil, no outro domingo, eu trouxe mais outras crianças e outras. E eu criei uma escola dominical para ler o livro para eles e para alfabetizá-los. Então eu quero dizer ao senhor que eu vou adotar Tamil e sua irmã como filhos meus. Então eu entendi uma parte, ela me entendeu outra, não entendeu nada, mas no fim deu tudo certo. Muito bem. No Natal, nova chamada. Agora eu não tinha dúvida, era Tamil. Eu podia dizer a ele somente slowly, fale devagar, doce, mas ele gritava, father, father. E eu digo, momento. Passaram-se os anos. Há 3 anos, eu me encontrava na cidade de Londres. E ao terminar a palestra, em um lindo auditório nos arredores de Londres, veio um rapaz com uma beleza ímpar e se aproxima de mim
e diz: Father Tamil. A senhora Gupta colocou na Universidade de Londres para lhe fazer advocacia. E ele encontrou em um poste de rua o anúncio da minha conferência e foi até lá abraçar-me, lindo como pai. Então, abraçamos-nos demoradamente. Meu filho agora é advogado e está defendendo a causa dos meninos de rua na sua cidade para que natal, os céus da terra fossem mais belos e as noites clarificadas Ele das conseguiu luzes da misericórdia fazer de alguma divina. forma que o meu ego, Mas com o o ego ego tão cristão, pobre, se aproximasse sem mais do recursos, self, diminuindo não a podendo ser um distância, sendal de porque o amor estrelas, é a alma da vida. deixa-me ser um O milagre da pirilampo vida na noite está no escura, diminuindo somente a a amargura amargura de quem anda na solidão. Então, neste momento, eu gostaria de tantas ser aflições, um trigal maduro, quando nós estaremos para sempre de pão repletar a defrontando-nos com mesa da problemas, humanidade, busquemos as soluções mas na minha do soledade, amor, porque na não divindade, lograrei, dizendo: então ó meu eu te Deus, pedirei para ser eu um grão gostaria de ser que caindo no chão, uma germinando, Via Láctea de multiplique-se no milhão e socorra a humanidade faminta com a benção do pão. Eu gostaria de ser a chuva generosa que, tombando sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas eu não lograrei, então eu te venho rogar para ser um grão que, tombando no chão, se multiplique no milhão. Eu gostaria de ser esse jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser o jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros, para saciar a fome, a sede da multidão. Mas eu nunca hei de lograr. Então eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, mas nada sou. Permite-me ser uma pedra pavimentando o chão, por onde andam os heróis na busca da amplidão. Eu queria ser uma escada que levasse o altruísta às alturas, porém assinalado pelas amarguras, deixa-me pelo menos ser o primeiro degrau. Eu gostaria de ser uma árvore frondosa, derramando sombra no chão, mas ainda sou tão solitário que prefiro ficar sob os seus galhos de amor, para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho: olá, amigo, para onde vais? E se ele me interrogar: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo. Sou teu amigo, Senhor. Eu gostaria de ser poeta, esteta, orador, declamador e musicista. Porém me faltam o éstero, a beleza, a magia. Então deixa-me, na minha pequenez, dizer muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado pelo milagre da vida que me deste. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as cefas, pedra, e onde a água